Estamos ao vivo no melhor ano 2026 do mundo, né? Quando a gente fala do mundo, esse mundo grande, né? Esse mundo de sabedoria, de entendimento, e cada um da sua maneira, né? E hoje a gente vai falar, puxa, né? Estamos aí, estamos fazendo, estamos acontecendo, 2026, já estamos em abril, né? Dia 13 de abril, né? Que maravilha, né? Quando a gente olha e diz assim, puxa, eu fiz tudo isso. E essa segunda-feira é dia de agradecer tudo que você fez. O que você fez semana passada que te ajudou muito e que te chamou a atenção, né? Todo mundo, nós temos um propósito de fazer algo diferente, de entender. Então, essa segunda-feira nós estamos comemorando tudo que nós fizemos semana passada, tudo que aconteceu, tudo, né? Tem coisas assim que a gente diz, puxa, semana passada aconteceu isso, né? Semana passada. Então a nossa segunda-feira não é ruim, a nossa segunda-feira ela é ótima, porque a gente comemora os micros resultados, e foram vários, né? Foram vários. Eu tinha um dos micros resultados que me chamou a atenção. Eu sempre dizia, eu vou fazer uma palestra, né? Vou fazer uma palestra, mas tem que ter alguém que me auxilie, né? Porque a gente sempre, quando quer começar algo, a gente pensa, quem vai me ajudar, né? Porque tem barreiras, né? E eu tinha falado com um amigo meu, daí ele disse, puxa, agora não dá, ele disse. Mas, mais para frente, a gente vai se falando. Daí ele disse, não, eu vou marcar para quinta-feira, semana que vem. Eu disse, passada que passou, eu disse, puxa, será que ele vai fazer? Ou ele está me só falando? E daí eu fui na segunda-feira, daí ele marcou para quinta-feira. Quando chegou lá, parecia que ele estava esperando assim, né? Bom, daí ele perguntou, qual é o teu projeto, né? Do que tu quer falar? Eu disse para ele, eu trouxe aqui escrito qual é o meu projeto, o que eu quero falar e o que eu quero explicar, né? Eu tenho o objetivo, eu disse, ensinar o que eu aprendi, né? Todo mundo aprendeu algo, pode passar, pode ensinar. E eu disse, poxa, eu quero ensinar o que eu aprendi. Eu achei muito importante, porque toda a história de vida e de gente, ela tem uma mentalidade, né? Cada um tem uma mentalidade de chegar lá e fazer e de querer, mas ele vai programando até chegar o momento dele começar a fazer, né? Então, fui passando tudo o que eu queria, passei. Eu fui fazendo. Aquilo foi se modificando e trazendo algo que parecia que meu coração ia explodir, de tão verdadeiro. Eu disse, puxa, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar os dados, daí tem horas que a internet não vai, tem horas que ali parou. Eu disse, puxa, será que não vai dar certo? Mas ele, com a capacidade dele, ele deu um jeito. Então, hoje a gente vai falar de coisas que são verdadeiras, né? Para a vida da gente. A gente vai falar de mentalidade empresarial, mentalidade de colaboradores, né? Ninguém vai nada sozinho, todo mundo vai junto, acompanhado e fazendo algo diferente. E todo dia é um dia de aprendizado. E tudo tem um desenvolver, né? Uma clareza, uma estrutura emocional e prosperar. A empresa é na vida, né? Então, no nosso mundo, né, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que esperam a vida acontecer, e você é daqueles, e outros que decidem construir o seu próprio destino. Então, cada um viaja, né, e vai naquilo que tem vontade, quer resolver e fazer. Então, eu sou mais de decidir e construir o meu próprio destino. E quando a gente vê
os dois tipos de pessoa, elas têm o mesmo objetivo, mas aquela que tem o segundo de decidir e construir, ela vai mais rápido. Então, todo mundo tem uma jornada, né? E todo mundo tem uma história para contar. Há muitos anos atrás, a gente sabe que encontra barreira, né? Tudo não é, isso ali foi fácil. Não, encontra barreira para resolver. E tem uma jornada, né, que a gente sabe que tem que seguir e passar. E às vezes a gente sente um frio na barriga. Será que eu vou conseguir? Quando a gente diz uma palavra, né? Eu vou fazer. A gente sabe que aquilo é uma vontade, né? É um sonho, é uma verdade, né? O dia que eu sempre trabalhei no comércio, né? E eu queria continuar no comércio. Eu achei que o comércio me levaria mais longe, mais perto daquilo que eu queria. E comecei a procurar sala, né? Para abrir uma loja, fazer algo que eu sabia, né? Vender, mas fui em vários lugares. Não achei de imediato, né? Mas procurando, entendendo. Fui em vários lugares, né? Antes de procurar o que eu queria. Eu queria casar, eu queria abrir uma loja, lugar diferente, lugar novo. Eu achava que Rio do Sul já tinha bastante da família e que eu precisava começar num lugar novo, porque também não tinha tanto dinheiro para investir, eu tinha que pedir para alguém ajudar a investir. Precisava de parceria, né? E quando eu coloquei na cabeça que eu queria achar uma sala, eu não procurei muito. Eu só queria achar, né? Achar. No começo não pensei muito de que maneira eu ia conseguir, mas eu queria achar um lugar. Fui em vários lugares e de repente achei Trombudo Central. Tinha uma sala vazia, bem no alto, né? Lá no morro. E eu disse, é aqui mesmo. Fui lá falar com a mulher, decidi que eu queria abrir uma loja, que ela, se ela alugasse. Esse ali era um mês antes do casamento, e eu queria morar aqui, depois de casado. Eu expliquei toda a situação para ela, né, a dona Marta. Ela disse, não tem problema. Pode vir, pode abrir, pode fazer. Perguntei quanto é que era o aluguel. E fui resolver, decidido, né, que a sala podia ser minha, que eu podia vir a hora que eu quisesse, fui ver quem podia me ajudar. Daí falei com meu irmão. No início ele não queria muito, mas depois ele pensou no caso. Mas tudo não acontece na hora, né? A gente faz uma programação, mas vem as respostas depois. A gente fica ansiosa, mas essa ansiedade é porque a gente acha que tudo tem que ser imediato, né? Não é assim. Tudo tem o seu tempo. Então, esse tempo foi pensativo, né? E eu queria para já. Eu não queria esperar para depois. Eu queria hoje. Eu queria agora. Mas, ansiosa como sempre, né? Eu disse, não. Eu vou esperar que as coisas boas vão acontecer. Vou fazer tudo que tem que é para ser certo. Tudo vai acontecer. E com isso, eu fui me preparando. Veio a época, né? Já tinha a data marcada, já estava tudo organizado para o casamento. E eu não... Alguém estava fazendo tudo, né? Alguém estava ajeitando tudo.
nós só estávamos preocupados com a loja. Como é que nós ia fazer, o como, de que jeito. Faltava poucos meses, né, para ir lugar. Quando vem tudo assim, um monte, né, de coisas para resolver. E a gente se acha pequeno para resolver. Mas vamos em frente, vamos em frente. Daí, de repente, surgiu a casa, eu fui falando, de repente alguém alugou a sala. Então, aquilo, de repente, a história ficou montada como a gente imaginava. E tudo acontece quando a gente acredita, né? E aquela vontade, aquele desejo, e as coisas foram ajeitando. Daí deu certo. No dia 1º de outubro de 1976, a loja estava aberta. Já estava comemorando, né? A loja aberta. Então, foi muita emoção, porque do nada, de um pensamento, de uma semente, aquilo aconteceu. Então, a vida, ela tem uma jornada, uma transformação, que às vezes a gente diz, puxa, eu estou no caminho, eu estou fazendo certo. E essa história, ela foi uma história de transformação. É de querer colocar em dia e resolver. Mesmo que no início parecia difícil, mas é uma jornada. Então os desafios na nossa vida, eles têm que ser enfrentados. Os obstáculos, eles precisam, né, intransponíveis, né? Ele tem que se tornar degrau para o crescimento, tanto pessoal como profissional. E quando a gente vê que a gente conseguiu, né, mesmo profissionalmente, a gente vai em frente. Então, os aprendizados na nossa vida sempre são adquiridos em cada experiência, né, que trouxe lições valiosas e que moldaram a minha visão de vida e de negócios. E a gente sabe também que os desafios são difíceis. É momento de escolha que exige coragem, clareza, determinação para seguir em frente. Então, quando começa aqui, a gente sabe que tem um percurso. E também o verdadeiro significado de empreender. Então, a história começa, mas você tem que saber o que é empreender. Quando a gente aprende que empreender é liderar a própria vida, que não se trata apenas de negócio, a gente aprende que empreender vai além de criar empresas. É uma forma de pensar, de agir, de assumir e de controle da sua própria trajetória. Então, profissional ou pessoal, né? Primeiro a gente, quando é jovem, pensa no profissional, né? Não pensa muito no pessoal. Quer em frente, quer seguir e assumir responsabilidade cria oportunidade. Então, o verdadeiro empreendedor, ele transforma desafios em possibilidades. Todo desafio é a possibilidade de chegar lá e de construir os próprios caminhos com determinação e estratégia. O sucesso, ele começa na mente. Tudo que você quer está na mente. E a mentalidade de empresário é um de vendedor. Então, eu vou ser empresário. Você sabe vender? Gosta de vender? Não tem problema de vender? Enfrenta, né, as coisas para vender. Então, todo pensamento, ele molda o resultado. E é uma forma de você pensar, definir resultados que alcançar. O empresário vencedor, ele cultiva pensamentos de abundância. Eu vou conseguir, vai dar certo, já deu, já é, né? E possibilidades de solução. Toda atitude
determina o futuro, né? As atitudes diárias, ela constrói o seu amanhã. Porque a disciplina é um foco e ação. Geralmente existem pilares, né? Puxa, eu quero aquilo ali, eu vou fazer isso ali. Mas tem pilares, né? Então, quando a gente sabe esses pilares que vão... Pilares, né? A gente sabe que tem que ter uma mentalidade empresarial de sucesso. Mentalidade colaboradora. Hoje a gente está falando duas mentalidades, né? Tem a mentalidade de empresário, nós temos na cabeça, e uma mentalidade de colaborador. Então a gente falou que o empresário, ele molda, ele determina, ele age, ele não espera, né? E a mentalidade do colaborador é salário. Então ele prioriza segurança financeira, benefícios estáveis, né? Valoriza a responsabilidade e a remuneração mensal. Uns anos atrás, nós tínhamos um amigo de casal, era o José e a mulher dele. E antigamente, quem passava no Banco do Brasil estava garantido para o resto da vida. E nós dizíamos, puxa, que bom que ele passou, era uma festa quem passava no Banco do Brasil, né? Porque daí ia ter um pagamento ótimo, tinha que ter uma vida social ótima, ia trabalhar no banco, não ia se preocupar de trabalhar todo dia, sem ter a certeza que ia ganhar, né? E ali no banco era o melhor emprego que existia na época. E para passar no Banco do Brasil tinha que estudar, porque era uma prova antes de passar, né? E o José e a mulher dele passaram no Banco do Brasil. E eles se acomodaram, ganharam dinheiro, gastaram, ganharam dinheiro. Eles ainda foram econômicos, né? Que foram comprando uma casa para alugar, uma casa na praia, e foram adquirindo, mas sempre naquela mesma coisa. E tinham as regras, né? Tinha os benefícios, tudo, e a vida continuou, né? Só que eles viveram aquela vida que queria, a vida de salário. E eles priorizaram, né, segurança. E outro amigo que eu conheço foi para a parte do comércio, né? Lutar todo dia, trabalhar todo dia, vender todo dia, em atender as pessoas todo dia, cliente. E cada um tem uma história diferente, cada um agiu diferente. Aquele que tinha mentalidade de empresário, ele cresceu muito mais. E aquele que tinha mentalidade de salário, ficou estável, né? Então, porque ele busca por previsibilidade, né? O empresário, aquele que quer estabilidade de salário. E ele valoriza rotinas claras e resultado esperado. Conforto, né? Zona de segurança e estabilidade. E ele não tem medo, né, de errar, porque ele está seguro. Ele evita situações desconhecidas, ele prefere seguir processo estabelecido de inovar. A mentalidade de empresário é foco no crescimento e nas oportunidades. Ele foca lá, ele sabe que tem oportunidade, que ele tem que buscar aquela oportunidade para a vida dele. E antigamente, né, os pais falavam, o cavalo só passa encilhado uma vez. Então, aproveita as oportunidades. E quando eu falo de mentalidade empresarial, é uma visão estratégica, né? Ele faz estratégia, pensa naquilo que ele quer.
E além de pensar imediato, ele antecipa, né, a tendência de planejar o futuro com clareza e com propósito. Então, quando a gente sabe que tem os dois lados, né, da vida, o empresarial e uma mentalidade empresarial e uma estabilidade de salário, a gente nota que tem duas diferenças. Que o empresário ele busca solução de problemas, né? E transforma desafios na vida em oportunidade. E cada obstáculo é uma chance de inovar e de crescer. E quando o empresário busca isso, ele busca uma inovação e resultado. Então ele busca constantemente novas formas, né, de criar valor e entregar um resultado extraordinário. Então vocês veem, tem os dois lados, né? A estabilidade de salário e a mentalidade, né, de um vencedor. Então, a diferença entre colaborador e empresário, né? Se eu sou empresário, eu sei que também vai ter várias etapas que eu tenho que enfrentar. E uma delas é a diferença entre colaboradores e empresário. Porque colaborador, ele busca segurança, evita risco, cumpre as tarefas e pensa no curto prazo. Mas o empresário, ele é muito diferente, porque ele busca oportunidade em todos os lugares. Ele assume risco calculados. Isso ali não sei se eu vou vencer, eu vou perder, mas ele assume. Ele resolve os problemas, né? Vem problema. Ele não importa se está bem emocionalmente ou não, ele resolve o mais rápido possível. E pensa a um longo prazo. Daqui 5 anos, o que eu vou fazer? Daqui 5 anos, aonde eu vou chegar? Daqui 5 anos, o que eu vou buscar de melhor para a minha vida? O que eu vou ter? E é pensamento diário, né? Diário. Poxa, hoje eu tenho que matar um leão, mas eu tenho que conseguir, né, pagar aquele título. Hoje eu vou matar um leão, mas eu vou ter que falar sobre esse problema, né? Os colaboradores. Então, todo dia um enfrentamento, né? E um empresário, ele não foge dos problemas. Eles são pagos para resolvê-los, né? E a diferença está na atitude. Você tem atitude de fazer, de acreditar e levar, né, para aquilo que é certo. As pessoas que trabalham, que colaboradores que ajudam. Então é um percurso diário, todo dia. Então os pensamentos do empresário de sucesso é pensar. Problemas são oportunidades. Crises criam novos mercados. Disciplina vale mais que talento. Quem aprende, mais ganha mais. Persistência vence o impossível. E esse é o pensamento de um empresário. Porque o poder da mente é quem controla a mente e controla o destino. E clareza nas decisões, né? Estou fazendo isso ali, tomei essa decisão, está claro. A gente tem que fazer pergunta para a gente mesmo. E os empresários fracassam por falta de decisão. Muitos empresários, né, eles não conseguem chegar diante porque não tomam decisão e cumprem, né? Porque a indecisão, ela sempre paralisa as oportunidades, né? Em cada momento, em cada história, né? E em cada momentos representa recursos perdidos. Então, se você não vai, não faz, você perdeu aquele recurso e ele não volta mais. E o crescimento ele fica diário, se você não age rápido, né? Eu já fiz, eu gosto muito daquela palavra, eu já fiz, eu já decidi, eu já sei o que eu quero. Então, as coisas ficam mais fáceis. E a indecisão, ela custa caro,
né, porque um erro, né? Então, errar faz parte, às vezes, do processo de crescimento, mas não decidir, escolher ficar parado, encontra uma alavanca, né? Encontra problema no caminho. Então, em cada momento que a gente sempre quer algo diferente, a gente sabe que tem que caminhar para chegar lá, né? É uma busca diária e é uma verdadeira batalha, né? E a vida tem essas batalhas, né? Se eu quero ser empresário, se eu quero ser colaborador. Se eu quero ser empresário, eu tenho que pensar antes naquilo que eu quero de melhor para a minha vida. Ser colaborador é fazer aquilo que alguém paga, né? Eu sempre digo que pagar as horas, né? O colaborador, ele recebe pelas horas que ele trabalha. Não importa o que ele faz, ele está trabalhando, ele ganha aquelas horas, né? Se ele for bom, ele ganha mais. Se for menos, ele ganha menos. Tem duas opções, ou quer aprender e vai evoluir. Eu gosto muito daquele empregado, né? Aquela pessoa que trabalhou e disse assim, eu fiz isso e ainda posso fazer muito mais. Eu aprendi isso e ainda quero muito mais. Então, ela tem um caminho mais fácil para fazer. Vamos fazer isso ali. Ela não vem com desculpa, ela diz, como vamos fazer? Tem uma ideia de que jeito vamos fazer? E aquilo vai te dando uma paz interior, né? Quando tem pessoas desse tipo, porque o empresário, ele aprende mais com os colaboradores, né, a tomar decisão do que sozinho. Então, faz parte de todo o tempo, né, de juntos aprender algo que a pessoa tem de bem e de bom. Então, você quer ser empresário? Você é empresário ou colaborador? Então, tem os dois tipos, né? Você é empresário, você tem um método, né, das perguntas. Eu gosto muito desse método. Antes de qualquer decisão importante, faça 3 perguntas essenciais. Então, para você, para garantir a decisão e ter estratégia em suas decisões, escolhas, né? Pergunte-se a você. É um momento bem de pensar mesmo e tirar tempo para fazer mesmo, né? Isso aproxima do meu objetivo? Isso que eu estou fazendo hoje? Se a resposta for não, para. Isso fortalece a minha empresa? Se a resposta for sim, continue em frente naquilo que você quer. Isso melhora a minha vida ao longo prazo? Se você for sim, porque você está perguntando a você mesmo. Você tem a resposta, não é o outro, nem o outro. Você analisa e tem a resposta na sua mente, né? E quando a gente sabe que mentalidade focada, a gente sabe aonde a gente quer chegar. E a mentalidade focada é uma ação de crescimento. Ação e crescimento. Porque se a resposta for sim, avance com confiança e o momento é agora. Eu vou fazer, vamos começar, vai ser agora. E desenvolva essa mentalidade de certa, prospere, eu vou prosperar, eu vou fazer o que é certo. Então, a mentalidade empresarial, ela é forte, né? Ela tem que fazer a pergunta e tomar a decisão. Ela tem que agir e fazer, né? Ela é lá da cá, é lá da cá. É isso agora? Essa pergunta, isso que aproxima do que eu quero? Isso fortalece a minha empresa? Isso é a melhor da minha vida a longo prazo, a melhor. Então, quando você tem essas 3 perguntas, tem a resposta certa, ninguém te segura. Então, essa mentalidade empresarial não é apenas sobre negócio, é sobre liderar sua própria vida
com clareza, com estrutura, e emocional, né? A emocional tem que estar preparada, né? Porque às vezes vem um problema grande, você não pode acabar com aquele problema se você não está bem. Você não pode resolver aquele problema se você não está bem emocionalmente. Então, sempre tem uma determinação para prosperar em todas as áreas, mas tem que buscar aquilo que quer e fazer, né? Todo dia. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de dizer, puxa, hoje é o dia de você parar e pensar assim, vou comemorar tudo que eu fiz de bom semana passada e que eu consegui, né? Daí dá uma harmonia, uma vontade de dizer, puxa, fui em frente, segui, consegui. Então, hoje é o dia de comemorar. Então, o empresário tem um grande dia, que é a segunda-feira, de comemorar aquilo que fez. E a gente sabe que sucesso, ele sempre começa pela mente. E decisões, elas sempre moldam o destino. E o futuro, ele é sempre construído por quem age. Então, aquele que acha, está construindo... Desculpa. Ele está construindo destino, né? E o destino, ele nos leva para o caminho certo. E às vezes, um pensamento errado, ele é um recomeço, né? Em todo destino, né? Tem barreiras, né? Puxa, tem barreiras para enfrentar. Tem barreiras para resolver. E quando a gente fala de empresário, a gente vê também que empresário, ele tem uma trajetória, né? E se vem a enchente? E se dá enchente? Que nem agora 2025, né? 26, fala enchente. E se der enchente, o que vai fazer? E como resolver o problema da enchente? E tem que estar preparado, né? Então, tem barreiras. Quem tem a mentalidade empresário, ele sabe que sempre vem um desafio, vem algo para resolver e ir rápido, né? E algo novo, né? Para pensar, para tomar decisão. E hoje tem que ser rápido, né? Antigamente a gente, né, no comércio, a gente mandava um funcionário depositar no banco, a gente sabia que ia demorar 30 minutos para ele chegar e depositar, né? E hoje é tudo segundos, né? Hoje a vida é muito rápida. Tomar decisão rápida e acertada é aquele que tem a mentalidade empresarial. Aquele que sabe onde é que quer chegar, né? E de que maneira, né? O percurso, às vezes, é longo, fácil, mas tomar decisão quanto mais rápido, melhor. E hoje, né, nós estamos comemorando há 15 semanas. Esse ano de 2026 é o melhor ano do mundo. Nós temos mentoria toda segunda-feira, né? Do mês, da semana, e aprendemos toda segunda-feira. E hoje é dia da gente comemorar os micros resultados. O que você fez semana passada? O que você conseguiu fazer? Deu até um frio na barriga e agradecer a Deus, né? Por ter conseguido. E dar um sorriso, né? Puxa, consegui. Era complicado aquilo, mas eu dei jeito e hoje eu estou comemorando. Então nós estamos comemorando toda segunda-feira, a 15 segunda-feira. Esse ano já estamos na 15 segunda-feira do ano. E toda segunda-feira a gente tem uma tarefa, né? Eu não digo tarefa, um aprendizado, um conhecimento que nos leva a chegar mais perto daquilo que nós queremos, né? Toda segunda-feira, essa semana é a 15, né? A semana 15 do ano. Nós temos 52 semanas e essa é a 15 do ano. E essa semana a gente vai ler provérbio, né? Provérbio é conhecimento, é sabedoria. A gente vai modelar Galvão Bueno. Então toda semana a gente lê a Bíblia, modela alguém que cresceu, que fez a vida dele
ser mais um aprendizado, né? Um conhecimento, e sabe que para chegar onde ele chegou, ele teve que buscar um conhecimento. E a gente vai ler o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E vamos ver o filme, né? Uma Lição de Amor, e o jejum, né? O jejum é aquela semana de não comer doce, né? Tirar, porque quando a gente tem a mente, né? O coração forte, a gente resolve aquilo que quer da melhor maneira possível. Então nós temos, cada semana nós temos um conhecimento, nós temos um aprendizado, nós temos hábitos para aprender novos, né? Esses livros dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, ele é muito bom. E a lição de amor, né? Alguém que tem uma história para contar, uma lição de amor. E essa semana a gente vai aprender um pouco mais. Toda segunda-feira, segunda passada, nós modelamos Flávio Augusto e lemos Isaías. E o livro, né, era Psicologia da Evolução. Então essa semana é diferente, essa semana é outro percurso. Eu sempre digo que quando a gente quer, as coisas acontecem, mas tem que começar, tem que ter atitude de fazer, atitude de querer. Toda semana a gente aprende que com conhecimento e com entendimento, com atitude, a gente chega onde é que quer. Porque o sucesso, ele começa na sua mente. E a decisão, ela molda o seu destino. E o futuro é construído por alguém que age. Então, não perca tempo em dizer que a vida está levando. Você que está fazendo as coisas diferente para a vida ser diferente. É aquela música, né? Leva eu. Eu levo, eu quero fazer aquilo que é melhor para a minha vida. Quando você aprende que você tem que fazer 3 perguntas, né? Antes de qualquer decisão importante. Então, procure faça as 3 perguntas essenciais, pensadas, né? E para garantir a decisão e a clareza e a estratégia das suas escolhas. Então, quando a gente entra nessa mentoria, né? Nesse melhor ano 2026, a gente sabe que toda segunda-feira a gente tem uma responsabilidade. Tem uma semana de buscar aquilo que a gente quer para se tornar mais fácil. E quando a gente quer algo, a gente escolhe, a gente toma a decisão, a gente tem que fazer as perguntas, né? Essa mentoria, ela me aproxima do meu objetivo. Esse conhecimento aproxima do objetivo, da clareza. E quando essa resposta é sim, puxa, você é sábio, porque você vai chegar onde quer. E se você perguntar, isso fortalece o meu ambiente de trabalho, isso fortalece minha casa, isso fortalece aonde eu quero chegar. Se é sim, pode seguir em frente. E melhor ainda, isso melhora a minha vida a longo prazo, isso melhora a minha vida daqui a 5 anos. Quando as respostas for sim, você está preparado para enfrentar isso que você quer, né? E nós estamos enfrentando essa mentoria, né? Nós estamos enfrentando essas 52 semanas para aprender um pouco mais, para entender um pouco mais, para buscar conhecimento, né? Aí em Provérbio 4 diz, buscai o conhecimento. Ele vale mais do que ouro e prata. E o conhecimento, e a gente sabe também que ouro e prata ele está escondido, né? Ele está lá embaixo. Para achar ele tem que procurar muito. Conhecimento é a mesma coisa. Para entender, para aprender, tem que estudar, tem que buscar ele, né?
Então, nós sabemos tudo, é só fazer. Mas daí tem que tirar o tempo do tempo para você fazer. Lá em 2010, quando eu resolvi fazer uma faculdade e eu queria escrever um livro, eu tinha duas coisas em mente que eu ia fazer, mas eu tinha que tomar uma decisão e uma atitude. E a decisão eu já tinha tomado, né, que eu ia escrever, mas a atitude foi pesada. Eu sentar numa mesa e ficar escrevendo. Eu sentar numa mesa, porque a vida, ela, quando tu senta e parece que tem tanta coisa para te fazer, e querer, e festa, e convite, né? E aprender a dizer não, não posso. Hoje não, hoje eu estou dedicando para escrever meu livro. E tomar essa decisão e ter essa atitude, ela pesa, não é fácil. Vamos lá, vem cá em casa, vem tomar um café, vem jantar. E muitas vezes tem que dizer não, porque está buscando o que tu quer. E é que nem o foco, né? Eu quero chegar em São Paulo, mas se eu parar em todas as cidades que tem em volta, antes de chegar a São Paulo, eu não chego lá. Então, quando tu toma uma atitude que tu quer ir lá e fazer, você nem pode olhar muito para o lado. O foco é lá, eu vou lá. Então, a vida, ela nos dá muita sabedoria, mas tu tem que buscar aquela pergunta, isso me aproxima do meu objetivo? Ela tem que ser quase diariamente, né? Isso fortalece a minha história, minha vida, minha empresa, sei lá, qual que você está procurando no momento. Isso melhora a minha vida daqui a 5 anos. Nada é hoje, né? Hoje a gente está aprendendo, a gente está buscando, mas a gente está preparada para chegar lá naquele. Quando a gente para um minuto e vê, né, que a vida, você quer chegar lá e ter um percurso, e você às vezes dá uma inveja de quem tem, eu já procuro logo falar assim, puxa, isso que ele tem, né, para ficar invejando, eu digo, não é nem a sombra que há de vir para mim. Então, aquela inveja parece que ela derrete, vai e some, né? Então, o que você tem que fazer para chegar aonde quer? E todo conhecimento, ele demora um tempo para você aprender. É 2 anos, é 1 ano, depende daquilo que você almeja mais rápido, né? Esse ano eu vou ficar mais calma, porque eu quero aprender isso. Esse ano eu vou dedicar isso. A sua decisão é importante para a sua vida. Então é que nem essa mentoria, né? O melhor ano do mundo, que é 2026. Você já recebe o que tem que fazer numa semana. Você já recebe o que tem que praticar nessa semana. Você já recebe que você vai fazer. E é tão bom, né? Quando chega assim na sexta-feira que você já diz, oba, essa semana eu já aprendi algo que vai transformar a minha vida. Essa semana, no melhor ano de 2026, eu entendi o que é provérbio. Eu entendi o que Galvão Bueno, né, fez para falar do jogo do Brasil com tanta certeza, né, com tanta sabedoria. Quantas horas de conhecimento ele tem, né? Quanta dedicação, quanta busca, né? A minha amiga disse assim, puxa, eu quero fazer palestra, ela disse, mas pior de tudo que tem que praticar muito. Eu disse, mas tudo na vida é uma prática, né? A chegar onde você quer. Tem um caminho, tem um percurso, não é hoje. É muitas horas de aprender. Que nem ouro. Para achar um ouro, tem que cavar muito para achar um ouro. Tudo ele está indo no caminho certo quando você procura o que é certo.
e os 7 hábitos, né? Tem pessoas que têm que aprender o que é hábitos. O que ele fez para ter esses hábitos, né? O que ele conseguiu para ter esses 7 hábitos de pessoa altamente eficaz. Hoje é fácil, né? Porque o livro ele está em e-book. Você não precisa pegar na página e ler. Você só escuta. Eu sou escritora e eu tenho lá no YouTube, né? Os meus livros, O Legado da Família. Você não precisa ler. Você só clica lá, O Legado da Família, e escuta. Tenho mais livros lá que na época, né, eu tinha que pagar para alguém ler, gravar e colocar no YouTube. Hoje não, né? Hoje tudo tão fácil, né? Hoje a pessoa clica lá nos botões e tá lá, né? Um tempo atrás, quando eu comecei em 2010, 2015, era muito diferente. Era como tivesse que aprender do nada, né? Para conseguir falar com uma escritora, né? Tu tinha que ir atrás dela, falar com ela, ver onde é que ela estava, qual é o ambiente que ela ia, para você começar a aprender como escrever um livro, que eu já estava na época com intenção de escrever, e como ia fazer, né? Eu conheci a Polônia Gastaldi, e eu fui atrás dela, fui na casa dela, fui falar com ela, fui aprender que ela tinha demorado para aprender, ela me ensinou. Fui atrás da Lorena Zago, né? É a professora que escreveu umas poesias e tem vários livros dela infantil. Eu fui atrás dela, né? Eu fui me buscar um mentorado, né? Buscar alguém que já sabia como ela chegou lá, como ela conseguiu, de que maneira, né? O que ela fazia, né? E ela me contava. Tem um livro que pode transformar num filme. Eu tenho um livro que pode, né? Ela contava aquela história e o meu olho brilhava. E até depois ela me convidou para ser presidente da Academia de Letras, né? Que até hoje eu sou, e eu fiquei como a fundadora, né? E como presidente, né? Como sempre, né? Então, como eu fundei, ela me deu esse título e continua até hoje. Então, tudo tem um tempo para aprender, querer e para chegar lá, né? E quando o sucesso ele começa, a gente sabe que o sucesso começa na mente, a gente sabe que toda decisão que a gente toma, ele molda o destino. E todo o futuro, ele é construído por quem age. Então, ter uma mentalidade, né, que nem a gente falou hoje, de sucesso para um negócio, e ter uma mentalidade empresarial é desenvolver, né? É buscar conhecimento, buscar alguém que já chegou, que já fez, que aconteceu, e buscar as decisões, né? Vou tomar essa decisão, vou chegar lá, vou resolver, eu vou conseguir. E quando a gente chega aqui em abril, né? A gente sabe que abril, daí começa maio, junho, julho, falta 3 meses, né? Mais 90 dias, daí começa agosto, setembro, outubro, mais 90 dias. Então, daqui a 6 meses, né? Vai fazer 50 anos, né? Que eu abri a primeira loja. Então, daí você vê, puxa, passou tão rápido. Consegui fazer muita coisa, decidi muita coisa. E agora a gente está preparando para comemorar esses 50 anos. Então, cada dia, o que vão fazer esse ano de 50 anos de loja? O que vão fazer nesse ano de 50 anos de comemoração? Anos, né? Gente, às vezes a gente diz assim, um ano demora, mas imagina 5 décadas, né? Demora, mas para quem passou foi muito rápido. Quem passou tem uma história para contar. Quem passou viveu essa história.
E comemorar, ela é parte da vida, né? A vida te deu esse presente, então aproveita. Então, eu já estou comemorando desde esse ano, né? Agradecendo por 50 anos de conhecimento, 50 anos de graça, 50 anos de bênção, né? Porque tudo vem do alto, né? E de Deus. Eu fiz, porque Ele deu a graça, né? Eu consegui, porque eu busquei junto com Ele o que eu queria, né? Eu nunca fui sozinho, Ele está sempre junto. Então, essa segunda-feira, ontem quando eu estava parando, né, e lendo um livro ali, uma mentoria ali do meu amigo, eu vi que ele comemora todos os micros resultados. E hoje ele está no auge. Ele acredita que os micros resultados empilhados são muito melhor. E chega muito mais perto daquilo que ele quer. Ele até deu o exemplo de um pedreiro, né? Ele começa lá embaixo, ele vai fazer um muro, ele coloca tijolinho por tijolinho. E quando ele vê, aquilo está pronto, aquilo está lindo. Então a nossa vida também é somando tudo que a gente faz, os micros resultados. E quando chega, é hora de comemorar. Por isso que eu gosto também de comemorar todos os micros resultados. Hoje o que eu fiz, hoje o que eu vou fazer, o que eu fiz. Puxa, obrigado. É como se vivesse esse hoje, né? Comemorando esse hoje, que o hoje é agora, né? Até meia-noite. Porque à 00:01 começa outro hoje de novo, né? Então nós temos um caminho para seguir esse dia de hoje, essa segunda-feira, né? Então nós temos uma obrigação essa semana de fazer a nossa vida ficar melhor. E essa semana é uma das melhores semanas do ano, é a semana onde que a gente aprende provérbio. O provérbio é tão pequenininho, né? Ele só tem 31 versículos. E cada versículo, se você ler um dia por semana, você vai empilhar conhecimento, né? E o provérbio, quando você lê, parece que aquilo se transformou em algo grande para a sua vida, conhecimento grande. Ele te dá a garantia, né, de você estar fazendo a coisa certa e vai acontecer. Você está procurando o que é certo e está ali o que é certo. Quando eu li o livro O Homem Mais Sábio do Mundo, eu entendi que ele pediu para Deus só o conhecimento. Eu queria sabedoria. Eu podia ter pedido tudo, mas ele pediu conhecimento e a sabedoria. E ele teve. De uma maneira que ele ensinou, né, o que é certo e o que é errado. Hoje a gente vai ler o provérbio 13, né? Então, em cada provérbio, ele te leva no caminho que você diz assim, puxa, isso aqui eu sei que é certo. Não adianta outro explicar, outro entender, que eu aprendi, eu li, eu verifiquei. Então, a gente já fica na certeza, né? Quando a gente aprende algo, a gente já sabe. Isso aí eu já sei, isso eu aprendi, isso eu busquei esse conhecimento. Então hoje a gente falou da mentalidade, né? De como desenvolver uma mentalidade empresarial e prosperar. E quando a gente sabe que o sucesso começa na mente, a decisão, elas moldam de destino, e o futuro é construído por aquele que acha. Então, resolve o que tem para resolver hoje. Comemore todos os micros resultados, desculpa, que você conseguiu hoje. Porque isso, você acordou. Muita gente não acordou, aí você está respirando. Quando a gente acorda, às vezes de manhã, tem vontade de quebrar aquela quina, eu digo, né? Porque fazer aquilo que tem que fazer, resolver aquilo que tem que resolver,
depois a gente olha para a gente mesmo e diz assim, puxa, consegui. Então, a gente mesmo, né? Dá um sorriso lá dentro do coração. A gente olha no espelho e diz, puxa, eu resolvi, eu consegui. E busque o sucesso. Mas o sucesso começa na sua mente. E tome decisão. A decisão, ela vai fazer o teu caminho mais fácil. E ache. O que tem para fazer hoje? Fazer tudo. Tem que matar um leão? Vamos matar. Vamos resolver. E quando a gente sabe que a gente quer fazer tudo isso e ter um propósito e uma alegria para conseguir, a gente sabe também que a vida não é fácil, mas ela tem um significado. Então, você escolheu a sua vida, você escolheu a sua mentalidade, né? Porque existem duas mentalidades, a empresarial e a mentalidade colaboradora. E você, que é empresário, você escolheu administrar, né? E você, colaborador, quer fazer aquilo que você tem certeza que é seu para fazer, não quer comandar, né? E então ache, porque o verdadeiro empresário, ele tem que liderar a sua própria vida e não se trata apenas de negócio. Empreender vai além das empresas. É uma forma de pensar, de agir e de assumir. E é um controle da própria trajetória profissional e pessoal. Tem um caminho para chegar e resolver os dois lados, né? Eu não fui muito de casa, eu não fui muito daquilo, mas você foi aquilo que você queria almejar. Você chegou onde queria chegar. Então, hoje é o dia de agradecer, hoje é o dia de dizer assim, Papai do céu, perdoe os meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no nosso lado. Dizer, né? A ti, meu Deus, te rendo graças porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. E hoje eu vou seguir a minha vontade de resolver e de fazer com gratidão. Então, vamos ser felizes, né? Nesse dia de hoje, vamos comemorar tudo que você conseguiu semana passada. Nessa mentoria de hoje, né? A 15 segunda-feiras que nós estamos agora. Desculpa, é 15 semanas de agradecer por tudo aquilo que fez e todos os micros resultados. Então, vamos ser felizes, né? Gosto dessa palavra, só alegria. O resto, a gente fica mais fácil quando está feliz. Acredite em você. Você é o que você pensa. Então, pensa coisa boa. Valeu? Vou terminar a live, né? Deu 1 hora, passou tão rápido, né? Parece que voou. Mas a gente entendeu que a gente está aqui e tem que ter uma mentalidade empresarial ou de colaborador. E a gente pode escolher, né? Que bom. Então, eu vou terminar. 4, 3, 2, 1. E quem quiser entrar na mentoria, ainda dá tempo. Tem todo o estudo, toda a preparação. E é só entrar lá no telefone, né? 479-8888-5548. Essa mentoria vai ficar gravada lá no YouTube. Se você quiser lá voltar a assistir ela toda, você pode assistir e dar um like lá, né? Ver se gostou. Mesmo que não gostou, pode falar, tá? Porque diz que a melhor, todo dia, se a gente recebe algo que alguém não gostou, a gente pode melhorar naquilo que você não gostou. A gente pode transbordar, entender que aquilo não foi bom, mas amanhã pode ser, hoje, né? Pode ser melhor. Valeu, gente. Tchau. Até mais.